Foi. Bom dia! Tudo bem com vocês? Que alegria estar nesta terra fria, mais fria do que eu esperava. Já me falaram isso, falaram assim, ó, janeiro é assim, dá para fritar um ovo no chão, é verdade? Então, eu tô achando assim uma terra de muitos contrastes. Mas eu tô adorando, eu ainda não conheci, não passei, andei muito pouquinho por aqui, fui muito bem recebida por tanta gente amada, como pastora, Luciana, Juliana, Priscila, um monte de gente me recebeu com muito amor ontem. Então, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida dessa turma, dessa igreja querida. Então, muito bom estar aqui. Viu? Gostei muito de Foz, por enquanto, mas eu vou dizer para vocês no final da semana quanto que eu vou gostar. Por enquanto, eu já gostei. Então, muito gostoso. Vim falar com vocês de um tema que é muito doce para o meu coração. Quando a Lu falou assim, Cláudia, você fala sobre trabalho? Eu falo, lógico, que alegria. Eu escrevi um livro sobre isso porque era um assunto que me incomodava demais. Eu não sei vocês, mas eu sou da geração dos 80. Tem turma muito mais nova que eu aqui. Mas eu fui uma geração que cresceu extremamente feminista. E o feminismo entrou dentro da igreja e muita gente tinha uma visão muito deturpada sobre trabalho, né? E daí eu lembro de tentar ter uma visão bíblica sobre trabalho e mesmo assim dúvidas surgiam e medos, mas eu quero casar, mas eu quero ter filhos, a prioridade é minha família. Como que eu faço? Como que eu ordeno aquilo? Como que eu sei aquilo que Deus quer para mim, né? Então sempre foram dúvidas muito intensas no meu coração, tanto que eu e a Naná escrevemos juntas o livro Toda Mulher Trabalha, e eu sempre brinco que a gente escreveu com lágrimas, escrevemos com lágrimas. Por quê? Porque o Senhor tratou muitas coisas do nosso coração, né? Então, falar desse assunto é muito doce para mim, mas antes de falar de trabalho especificamente, ou seja, do chamado de Deus para nós, eu tenho que falar sobre um assunto sensacional, que é quem nós somos. Não adianta eu saber aquilo que Deus me chamou para fazer se eu não sei quem eu sou. Não é? A Luciana muito amorosamente me apresentou assim, Claudinha, é isso. Eu não sou nada daquilo que ela falou. Agora eu vou falar o que eu sou mesmo, vamos falar de identidade, tá? Esse assunto é um assunto assim que você fala, não, Cláudia, já estou cansada de ver isso. Eu vejo na internet o tempo todo, eu vi palestra do fulano de tal sobre isso. Esse assunto é um assunto cansativo, mas se a gente não lembrar quem a gente é todo dia, existe um risco muito grande de a gente fazer coisas para a nossa própria glória e não para a glória do Senhor. Então, a gente precisa lembrar quem nós somos todo dia. Então, identidade é um assunto sensacional. A primeira característica da nossa identidade, eu espero que vocês consigam ler, está meio de longe, mas dá para ver, é que nós somos feitos como espelhos de Deus, certo? Então, Deus criou-nos, homem e mulher, como imagem dele. Olha lá, Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você pensa, poxa vida, que característica sensacional, porque Deus fez todos os animais conforme a sua espécie, dele fez nós, conforme a espécie dele. Já pararam para pensar nisso? E como às vezes tem um perigo até no meio cristão da gente amar tanto animal, a gente não pode animar tanto animal como a gente ama o ser humano. O ser humano é espelho de Deus, o animal não, né? Então esse é um assunto muito legal, saber que você é portador da imagem de Deus. E no nosso melhor dia, a gente é um piolho desse gato que está olhando no espelho e vendo o leão da tribo de Judá. No nosso melhor dia, a gente é só o piolho do gato. Você fala, Cláudia, que difícil ser espelho de Deus, refletir Ele por onde a gente vai, imitar Ele em tudo. Um espelho deveria ser um perfeito reflexo, né? Mas a gente não é. A gente é um reflexo, um espelho bem quebrado, né? Segunda característica da nossa identidade é que nós fomos feitos para a sua glória, não foi? Primeira pergunta do catecismo é, qual o fim principal do homem? Vocês já viram essa pergunta? Catecismo de Westminster? Qual que é o fim principal do homem? Exatamente, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, a gente tem dois textos muito bonitos que falam, tem tantos outros que dão essa ideia, mas olha o que fala Isaías 43:7. A todos os que são chamados pelo meu nome e que criei para a minha glória e que formei e fiz. E Efésios 1:11-12 também dá a mesma ideia. Olha lá, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos
para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, fomos feitos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Essa é a nossa identidade. A questão aqui é que a nossa identidade ela é completamente derivada de Deus. Se a gente é espelho dele, feito para a glória dele, não dá para eu encontrar minha identidade em nada além disso. E acontece que a gente mistura um pouco as bolas, sabe? A gente fala, às vezes eu pergunto assim para os meus pacientes, ou para alguém, eu falo assim, mas quem você é? Me conta um pouco sobre você. E imediatamente a gente fala dos nossos papéis, não é? Eu sou esposa, sou mãe, sou dentista, advogada, farmacêutica. A gente fala da nossa profissão como se fosse a nossa identidade. Não é. Ou da maternidade, como se fosse a nossa identidade. E se Deus tirar os nossos filhos? Estou sendo radical, mas olha só como a gente não pensa que isso não é a nossa identidade. Isso é um chamado de Deus, mas não é a nossa identidade. Ou então eu vejo, às vezes, eu aconselho algumas mulheres e eu percebo que às vezes um trauma é aquilo que ela coloca como a sua identidade. Então, se ela passou por um abuso, por uma situação difícil, que é muito sofrido, de fato, as marcas são tão profundas que ela fala, não, isso é quem eu sou. Não é não, porque Deus faz novas todas as coisas. Mas isso é tão sério, é um assunto tão delicado, porque muitas vezes a maioria das nossas buscas por ser alguma coisa, por ter alguma coisa, é tudo baseado numa visão distorcida de quem nós somos. Uma visão distorcida. Então a nossa identidade ela é isso, ela é completamente derivada de Deus, completamente derivada de Deus. Se ela é derivada de Deus, você concorda que eu preciso conhecer quem Deus é para saber quem eu sou? Como é que eu quero imitar, ser um perfeito espelho, se eu não sei quem Deus é? Isso é muito sério, porque assim, a gente passa muitas horas do nosso dia, muitas horas, vendo a vida dos outros. E querendo ser espelho dos outros, portar a imagem dos outros. Quanto tempo do nosso dia a gente passa conhecendo o Deus da palavra para poder imitar Ele bem? É uma pergunta séria isso. A gente deixa o resto do nosso dia, muitas vezes, o final, quando a gente está cansado. Eu vou ler a Bíblia agora porque é minha obrigação. Você vai lá e lê nem muito profundamente, e fala, tá pago. Não, a gente tem que se deleitar no Senhor das Escrituras, conhecê-lo mais. Porque só conhecendo Ele é que a gente pode imitar Ele bem. Não é assim, por exemplo, quando alguém fala assim, vamos imitar o fulano de tal, ou um político famoso, ou um ator. Então você assiste bem, olha bem, vê bem como ele é, para você fazer igual, não é assim? Ou então quando a gente lê um autor assim, que a gente gosta muito, por exemplo, vamos supor que vocês gostam muito de C.S. Lewis, né? E você fala, eu gosto dos livros dele, eu começo a ler. Quando você começa a ler esse autor, você fala, eu já sei o que vai acontecer em seguida. Você começa a pensar como ele. Quanto mais a gente conhece o autor da vida, através da palavra dele, mais a gente se torna parecido com ele. Isso é muito sério. Eu preciso conhecer o Deus das Escrituras, né? Não tem como, é debruçar nas Escrituras mesmo. E daí você começa a ler nas Escrituras sobre os atributos de Deus, certo? Vocês já devem ter aprendido isso na escola dominical, sobre os atributos, que a gente tem 2 tipos de atributos. Atributos são características, qualidades, certo? A gente tem atributos que são chamados comunicáveis, que são aqueles que a gente deve imitar. E os incomunicáveis, que são aqueles que a gente não pode imitar. Inclusive, a gente, quando tenta imitar os incomunicáveis, a gente peca contra Deus. Então, nenhum de nós pode ser imutável, eterna. Nenhum de nós pode ser onipresente, onisciente. Essas coisas não dá para a gente ser. O dia que a gente quer ser isso aí, a gente está pecando contra Deus, porque a gente está querendo competir com Ele, concorda? Mas tem atributos de Deus que são comunicáveis, e esse termo comunicáveis diz que nós podemos nos assemelhar, nós podemos ter essas características, nós devemos ter essas qualidades também. E daí você começa a estudar os atributos comunicáveis, e fala que Deus ele é santo, e a gente deve ser santo. Que Ele é amoroso, e a gente deve ser, já começa a ficar difícil. Porque hoje você já percebeu que em algum momento do dia, nessa manhã, você já não foi muito amorosa. Tô exagerando? Não. Amoroso, justo, fiel, bom, gracioso, misericordioso, verdadeiro, paciente e sábio. A gente tem que ser tudo isso. Você fala assim, Claudinha, no meu melhor dia, eu não consigo ser talvez, completo. Estou desesperada. Que agora? É muito difícil se comparar ao Deus das Escrituras. É difícil demais. Mas daí, vou contar uma coisa para você. Tem
um que é igualzinho o Deus das Escrituras, que é igualzinho o Pai. E esse que imitou perfeitamente o Pai, Jesus Cristo, que tem todos os atributos comunicáveis do Pai, esse sim me representa e te representa. Então a nossa identidade hoje, e que foi lido aqui em Gálatas, que eu vou repetir inclusive um desses textos, é que quem nos representa, quem nos reveste, quem nos blinda, ou como se ele revestisse, igual uma roupa que reveste a gente, é Jesus Cristo. E isso muda tudo. Cláudia, por que isso muda tudo? Porque Ele fez perfeito. A gente é espelho ruim, a gente é espelho quebrado, a gente não consegue espelhar o Deus das Escrituras, mas Jesus mudou todas as coisas. E olha eu vou botar 5 versículos que são de arrepiar, e a gente sempre deve ler e reler para lembrar quem nós somos agora com Cristo. Primeiro é Gálatas 3, de 26 a 29. Fala o seguinte: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. Para quem não tem papai, para quem o papai já morreu ou nunca foi presente, isso aqui é uma boa notícia. Porque quando Deus transforma vocês, Ele te adota como filhos. Isso é legal demais, né? Então nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos, revestistes, cobristes, são cobertos por Ele. Olha que legal. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, ou seja, não é isso aí que te dá identidade, não. De que povo você é, de que tradição você é, não é isso. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Isso é muito legal. Eu sou filha de pastor, eu nunca pensei em ter herança nenhuma na vida. Verdade. Você pode até nem ter pai pastor, mas você tem um pai pobre, provavelmente, não é? A maioria de vocês, com algumas exceções. E vocês nunca pensaram assim que vocês iam ter uma herança de nada, né? E pensar que vocês são herdeiros de algo de valor eterno. Isso é de arrepiar, não é? É bonito demais. Filhos. 2 Coríntios 5, 7. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, como o trauma, o abandono, o abuso, o pecado, a vida nas trevas, tudo isso já passou. E eis que se fizeram novas. Todas as coisas, né? Gálatas 2:20, que foi lida aqui agora há pouco. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aquele que é perfeito espelho do Pai vive em mim. Olha que demais. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mais 2, Colossenses 3, de 10 a 11. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo o quê? A imagem daquele que o criou. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Isso é muito legal. Isso é um alívio tão grande, não é? Eu falo assim, Senhor, a minha vida de cá para trás era só uma tragédia, uma causa atrás do outro. Eu me enfiei em cada encrenca, mas depois que Cristo me alcançou, tudo mudou. Ai, Cláudia, mas eu não me sinto tão mudada, mas calma. Calma que o processo é um processo de santificação. É um processo que envolve até o período quando Ele voltar para nos levar. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, esses textos aqui, para mim, são textos da Bíblia que definem que Jesus Cristo é a nossa identidade. Então, se alguém perguntar assim, Claudinha, quem é você? Fala assim, eu sou filha do Altíssimo, feita para ser espelho dele, feita para a glória dele, representada e revestida por Cristo. Essa é quem eu sou. E vocês também. Todos vocês. Tá? Gostoso demais. Então, a gente só consegue refletir razoavelmente bem aquilo que Deus é, porque tem alguém que faz por nós.
Jesus Cristo cumpriu completamente a lei. Ele foi o Filho justo e perfeito. Ele não desobedeceu em nada. Ele é o perfeito espelho. Ele nos reveste, nos torna aceitáveis. Diante de Deus, tá? Muito bom. Então, vamos lá. Agora você fala assim, Claudinha, eu entendi que você falou de identidade, mas isso não... Eu quero entender onde você vai chegar, porque a ideia de hoje é falar sobre como toda mulher foi feita para trabalhar, ou foi criada para trabalhar, ou trabalha, ou foi feita para servir. Eu quero entender isso. O que a nossa identidade tem a ver com isso, né? Então, vamos pensar algumas coisas aqui. Então, para eu trabalhar, para eu servir, vamos entender uma característica sobre quem nós somos. Nós somos seres relacionais, certo? Porque trabalhar, servir, cuidar de pessoas, gestar coisas, depende de vocês relacionarem-se com pessoas. Né? A gente não precisa trabalhar, ninguém vive aqui sozinho, isolado, ermitão e trabalha para si mesmo, não é? Então, trabalhar e servir exige relacionamento. Você fala assim, Claudinha, mas por que nós somos seres relacionais? Porque Deus é um Deus relacional. Deus, ele é um só, certo? Mas ele subsiste em quantas pessoas? 3 pessoas. Quem são essas 3 pessoas? Perfeito, vocês estão sabendo. Né? Deixa eu contar uma história para vocês rapidinho, só para vocês darem uma risadinha. A minha filha que está aí, ela está com 12 anos hoje, quando ela tinha 3 anos de idade, eu já contei, talvez algumas de vocês já conheçam essa história. A gente faz lá em casa, durante o culto doméstico, à noite, a gente faz o catecismo, né? Então, a gente faz eles decorarem as perguntas e respostas do catecismo. Às vezes, a gente pausa um pouco, depois a gente volta a fazer o catecismo. E daí, naquela época, ela era pequenininha, tinha 3, a gente estava fazendo as perguntas para ela, do catecismo infantil. E eu falei assim, filha, existe mais de um Deus? Ela, não, mamãe, só tem um Deus. Eu, isso, filha. E em quantas pessoas Deus subsiste? Ela assim, são 3 pessoas, como vocês. Eu falei, muito bem, filha. E quem são essas 3 pessoas? Ela, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu falei, filha, a mamãe falhou. Alguma coisa eu fiz errado. Ela deu gargalhada e a gente nem conseguiu terminar o resto do culto doméstico, porque foi uma risada só. Mas vocês sabem muito bem quem são as 3 pessoas, tá? Não são Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas são realmente Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E é muito legal a gente pensar nisso, porque a gente costuma não pensar muito fora da caixa. Assim, e eu quero que vocês raciocinem comigo uma coisa muito preciosa que eu vou falar para vocês, que eu acho que muda muita coisa no nosso coração. Deus é um Deus trino. E é muito difícil pensar que Ele é um Deus trino que sempre existiu, certo? Sempre existiu. E você percebe que quando eu vou falar de um Deus que sempre existiu, eu preciso usar uma palavra temporal, que é sempre. Porque a gente não sabe trabalhar fora do tempo. Você percebe? Ele sempre ouve tudo, eu não consigo dizer dele sem colocar tempo, porque eu não sei o que é isso. A gente não sabe, nós somos seres temporais. Né? Ele sempre existiu durante toda a eternidade para trás, sempre, 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 como um Deus trino, plenamente satisfeito, em perfeito relacionamento entre as 3 pessoas da Trindade. Perfeito amor entre os 3. Cláudia, como você sabe disso? Eu vou mostrar um texto para vocês já que mostra o perfeito amor do pai para o filho, do filho para o pai. Perfeito relacionamento. Relacionamento completamente satisfeito ele nele mesmo. Escuta só, porque isso aqui é importante. Você concorda que ele não precisava nos fazer? A gente aumenta em alguma coisa a glória de Deus, a gente aumenta... Precisava ele fazer seres miseráveis, desobedientes, tranqueira que nem a gente? Não precisava, concorda? Então pensa aqui comigo, isso aqui é super importante. Deus sempre existiu como um ser trino, 3 pessoas, um único Deus, perfeito relacionamento de amor, mostro para vocês já no texto da Bíblia. Ele tinha tanto amor nas 3 pessoas da Trindade que esse amor ele transbordou e ele nos criou como fruto do seu imenso e transbordante amor. Ele nos criou porque ele amou a gente. Ele resolveu colocar o coração em pessoas tranqueiras e miseráveis que nem nós. Ele nos criou como fruto de profundo amor. É tão pleno, tão perfeito o amor das pessoas da Trindade e eles transbordaram em nos criar. Isso é muito sério. Por que eu quero que vocês pensem nisso aqui? Porque olha só. Ele sabia muito bem o que ia acontecer. E ele já tinha combinado ele com ele mesmo que ele mandaria o filho dele. Ele encarnaria o filho, Deus Filho, para poder dar vida por nós.
que também é a maior prova de amor que alguém pode receber na vida, não é? A Bíblia fala, não existe maior que esse do que dar a vida pelos seus amigos, certo? Então olha só, Ele nos amou profundamente na criação. Na criação, Ele demonstrou o maior dos amores, criando criaturas que iam dar trabalho. E Ele nos amou profundamente na redenção em Cristo, porque Ele veio, em vez de ter toda a glória de rei, Ele veio como servo, e Ele deu a vida para que a gente tivesse vida eterna. Sacrifício de morte. Amou perfeitamente na criação, amou perfeitamente na redenção. Vocês percebem que vocês são muito amadas? A gente não para pensar isso. A gente não para pensar o quão profundamente nós fomos amadas. Sabe por que eu sei disso? Porque a gente vive buscando o amor dos outros. E não tem nenhum lugar da Bíblia que fala assim, olha, vai lá e seja amada por alguém. Deus nos manda espelhar Ele. Se somos espelhos, Ele nos ama profundamente, Ele manda a gente amar. E não sair procurando a afeição, a aprovação ou o amor dos outros. E o nosso problema é esse. A gente acha que o amor de Deus não é suficiente. Isso é muito sério, porque isso muda a forma como a gente trabalha, como a gente serve, como a gente trata pessoas. Se vocês saírem aqui, se hoje vocês forem na casa de vocês e dormirem, deitarem a cabeça no travesseiro e falar assim, como eu sou profundamente amada pelo Senhor. Como Ele resolveu me fazer. Ele se deleitou em me criar por obra do seu imenso amor. E Ele me amou tanto que Ele deu a vida por mim. Não tem maior amor que esse. Como eu sou perfeitamente, plenamente amada, eu já me dou por satisfeita. Eu vou embora para São Paulo em paz. A gente já é totalmente amada. E o Senhor nos chama a espelhar esse amor, a refletir isso nos nossos trabalhos, a amar a pessoa da mesma forma, sacrificialmente. E a gente faz tudo errado. A gente trabalha para a nossa própria glória, para que pessoas nos elogiem, nos amem. Você fala, nossa, como você é bom no que você faz. Percebe que entender isso muda tudo? Muda tudo. E Deus, Ele é um Deus relacional. E Ele nos chama a ser relacional desta forma aqui. Ele nos amou perfeitamente na criação, nos amou perfeitamente, plenamente, abundantemente na redenção. A gente já é profundamente amado, a gente recebeu um amor imenso. Então Ele nos chama a expressar isso aí, a amar pessoas. Trabalho tem tudo a ver com amar pessoas, não é buscar o amor delas. Vocês vão ver que a gente faz tudo o contrário. Nós temos que expressar esse imenso amor que a gente recebeu, certo? Olha lá, nós só amamos porque Ele nos amou primeiro, tá? Então Ele nos criou para ter comunhão com Ele. Vou falar já para vocês a ordem com que são os nossos relacionamentos e comunhão com os nossos iguais, assim como Ele tem comunhão com os seus iguais. Isso é tão sério que a gente não pode negar aquilo que a gente foi desenhado a fazer. Quando a gente nega isso, a gente cai em depressão, em ansiedade, em lutas e tantas coisas que a gente vê o pessoal do mundo assim sofrendo, assim com lutas de quem eles são, do que eles fazem, por que eles estão no mundo, para que eles existem. Porque a gente foi criado para amar tanto quanto a gente foi amado. E a gente foi criado para ter um próximo relacionamento com o Senhor, um íntimo relacionamento com o Senhor, profundo relacionamento com Ele, conhecê-lo para imitá-lo, né? E a gente foi criado para ter relacionamento amoroso e dedicado ao próximo. Essa é a nossa identidade. Olha o que a Bíblia fala aqui em Mateus. Mateus 16 diz, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Ai, é tão difícil, a gente gosta tanto da gente, né? Aí eu gosto de me dar conforto, me dar prazer, comer gostoso, não é? A gente gosta da gente demais. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Esse texto é maravilhoso. E ele nos mostra que a gente foi feito para espelhar a imagem de Deus, amando profundamente pessoas, saindo de nós mesmos. Eu recentemente estava dando uma palestra lá em São Paulo.
E a palestra era sobre vícios, né? Sobre excesso de dopamina, como o nosso cérebro gosta de dar prazer a si mesmo. E era muito interessante que eu estava mostrando para eles que a Bíblia, isso já é uma luta antiga, não é de agora. Né? Eu mostrei para eles que tem textos da Bíblia que mostram que o ser humano gosta é de dar prazer para si mesmo. A gente é viciado em nós mesmos. E como a gente precisa entender que nós não somos de nós mesmos. Nós temos que nos negar a nossa carne. Tá? Então vamos ver um texto muito legal que eu gosto demais, que mostra exatamente isso. Mostra o relacionamento de Deus Pai com Deus Filho. E Ele manda que nós nos relacionemos, porque o relacionamento faz parte do plano perfeito de Deus. Relacionamento profundo entre nós, tá? Porque isso tem tudo a ver com o trabalho. Olha lá. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Essa oração é uma das orações, é a oração mais linda da Bíblia, é um dos textos mais lindos da Bíblia. Eu acho que é um texto que a gente devia ler toda semana, porque é um texto que impacta a gente demais. E é a oração de Cristo logo antes dele ser crucificado, certo? Então pensa assim, logo antes dele ser crucificado, você pensa, não, ele vai estar orando, ele está orando por nós. Ele vai morrer dali a pouco e ele está orando por nós. Olha que coisa mais linda, tá? Pai, chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, que se deleitem em ti, que saibam quem o Senhor é, para imitá-lo melhor. Olha lá. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ele deixa claro que ele é o Deus Filho, que sempre existiu, ó, antes que houvesse mundo, tá? Ele segue. É por eles que eu rogo. Eles quem? Nós. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Olha só. Assim como nós temos um relacionamento de profunda intimidade, pai e filho, eu quero que eles tenham esse tipo de relacionamento de amor e de intimidade. Que eles se relacionam profundamente, que eles sejam um só. Unidade é relacionamento. Veja a importância disso para o Senhor. Olha lá. Então sejam um assim como nós. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Nós, a gente não tinha nascido ainda, né? Nós somos nós aqui, ó. Que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Ele repete. Escuta só. Ou seja, tem unidade, tem um relacionamento. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. Você fala assim, Cláudia, não é possível. Está repetindo demais. Deus Pai não tem Alzheimer. Por que ele repete tanto? Porque ele sabia que isso ia ser transcrito, inspirado, para que fosse transcrito para que nós lêssemos. Ele repete porque a repetição é a mãe da memória. Você fala de novo. Você fala, e mesmo assim a gente esquece. Ele fala, eu quero que eles sejam um, eu quero que eles tenham unidade, eu quero que eles tenham relacionamento, eu quero que eles se amem profundamente. Olha lá. Peraí, me perdi aqui. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. É a 4ª vez que ele fala do assunto. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Ele relaciona claramente aqui relacionamento com profundo amor, percebe? Amor de entrega. Amar o tanto quanto fomos amados. Então não tem muito como escapar, certo? Mesmo antes da queda, nós fomos feitos seres relacionais. A gente sabe que Adão estava lá sozinho no jardim, Deus olhou e falou assim, não, esse cara sozinho não vai dar certo, certo? E fez uma companheira para ele, porque ele sabia que não é bom que o homem esteja só, que o ser humano esteja só. Ele é um ser relacional. Então, eu quero que ele tenha relacionamento comigo e relacionamento entre si. Então, não adianta você falar assim, ai, Cláudia, não, eu sou do espectro autista, tenho uma dificuldade relacional muito grande, eu não olho as pessoas nos olhos. Não tem desculpa, não tem nenhum tipo de neurodivergência que te dê a desculpa de não ter relacionamentos profundos que espelham o relacionamento de Deus conosco, tá? Não tem nenhuma, tá bom?
Ai, Cláudia, eu sou tímida. Não tem gente que fala assim? Chego na igreja, cumprimento o pessoal de longe e vou falar de timidez já já. Vocês vão ver que timidez pode ser pecaminosa. A gente conversa sobre isso já já. Então a gente foi criada, certo? Para quê? Qual o fim principal do homem? Criada para glória de Deus, certo? Certo? Certo. Como que eu glorifico a Deus? A segunda pergunta do catecismo infantil. Para que a gente foi criado? Para a glória de Deus. E como que a gente glorifica a Deus? Vamos ver quem sabe. Se relacionando, amando-o e obedecendo a sua palavra. É isso mesmo. Então, conhecendo a sua lei e amando-o. Então, o catecismo sempre fala, a forma que a gente glorifica a Deus é amando Ele e conhecendo e obedecendo a sua lei. Certo? Como que eu faço isso? Como que eu obedeço a lei? Só se eu ler a lei, você concorda? Se eu passo tempo, se eu gasto, em vez de gastar 9 horas por dia no celular, que é o que a gente gasta, gastar pelo menos aí meia hora, lendo a Bíblia, é suficiente ou é pouco? Difícil, né? A gente é muito sem vergonha. Conhecendo a sua lei. E qual que é o resumo da lei? Vamos ver quem sabe. Qual o resumo da lei que Jesus falou? Nada a ver com o assunto que eu falei até agora, né? Olha só que interessante. O resumo das leis feito por Jesus Cristo, e eu vou voltar nesse assunto mais tarde, é exatamente esse. Amar a Deus acima de todas as suas coisas, e ele fala no texto de Mateus e de Marcos, com toda a sua mente, alma, coração, e em Marcos ele fala força. Ou seja, com tudo que você tem. E amar o próximo tanto quanto você se ama. Ai, Cláudia, eu tenho uma luta com isso, porque eu acho que tem pessoas que não se amam o suficiente. Tem pessoas que têm uma depressão, que estão passando por um problema de saúde mental e elas não têm amor próprio o suficiente. Isso não é verdade, queridos, porque não foi eu que inventei, foi Jesus que disse. A gente se ama demais. Até quando a gente está ruim, quando a gente está triste por efeitos, por questões da queda difíceis, e a gente está triste a ponto de a gente querer dormir para aliviar, ou sumir para aliviar, ou tomar remédio para aliviar, porque a gente não quer sentir dor. A gente se ama demais. O problema não é falta de amor. É outras questões. Mas a gente se ama muito. E Deus manda a gente amar. A gente querer o conforto, querer o bem-estar, querer a alegria, suprir para os outros o tanto que a gente gosta que façam por nós, não é? E tudo isso, a obediência aos mandamentos, amando profundamente as pessoas, é sobre o quê? É sobre servir pessoas. Como que eu posso te amar tanto quanto eu me amo se eu prover para você tudo aquilo que eu gostaria para mim? Não tem escapatória. É sobre trabalho. É sobre servir. É sobre amar pessoas sacrificialmente. Eu tenho que dar para os outros aquilo que eu gostaria para mim. Certo? E o que é servir, Cláudio? O que é trabalhar? Me explica melhor isso. Vamos falar um pouco mais especificamente sobre isso. A gente já viu que a gente deve amar pessoas de forma sacrificial, espelhando o nosso mestre para a glória dele. E amando pessoas, a gente só pode amar, a gente só demonstra amor a Deus amando pessoas, e a gente só ama pessoas quando a gente provê para elas, quando a gente trabalha em direção a elas, certo? Não adianta chegar para vocês e dizer, ai, linda, eu te amo. Só com palavras, mas eu não faço nenhuma ação de amor por você. Não adianta nada. Palavra é muito fácil, não é? A gente vive na fase das palavras. No Instagram as pessoas são tão corajosas, cheias de palavras. E as ações? E as atitudes amorosas, né? Então, trabalho, serviço, vem do... Vocês não usam esse termo serviço, né? Assim, mas meu pai, quando ia trabalhar, ele falava assim, vou para o serviço. Os pais de vocês falam isso também? É um termo meio antigo, né? Vou para o serviço. Porque a gente vai servir, né? E a gente vai servir seguindo um chamado ou uma vocação, que vem da palavra vocare, chamado, é a mesma coisa, né? E um chamado é assim, ó. Você só cumpre um chamado se você cumpre para quem te chamou para fazer, concorda? Senão não é chamado, né? Então eu tenho que cumprir, eu tenho um chamado se alguém me chamar, e eu só faz sentido se eu fazer para aquela pessoa. Porque produtividade para mim mesma não tem valor nenhum. Nossa, Cláudia, que pesado. É verdade. Quando eu trabalho, faço um monte de coisa para mim mesmo, para minha própria glória, não tem valor nenhum. Agora, quando eu produzo para a glória do Senhor, servindo pessoas, daí é outra história. É outra história, certo? Então vamos entender algumas coisinhas aí. Alguém abre para mim rapidinho no texto de Gênesis 1, e já deixa aberto que a gente vai ler Gênesis já de novo.
27 a 30 e lê bem alto. E eu levo o microfone aí. Quem que quer ler Gênesis 1, 27 a 30? Quem está com a Bíblia física aí? Vamos ver, pode ler. É? Não, eu levo o microfone. Eu adoro andar no meio de vocês. Vocês são todas cheirosas. Quer ler, meu amor? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vou te interromper rapidinho. Vocês me escutam? Vou botar aqui, porque vocês me escutam melhor. Então, olha só. Essa primeira parte que ela leu, né, foi o primeiro texto que eu li, na verdade, de hoje. Né? E ele fala muito sobre o nosso relacionamento com Deus, que é aquilo que a gente falou. Eu só posso ser espelho ou imagem de Deus se eu tenho um relacionamento profundo com Ele. Eu só posso imitar quem eu conheço, certo? Então, esse mandato é chamado mandato espiritual. Eu não inventei isso. Quem inventou isso foi... Você quer sentar aqui, amor? Pode sentar aí. Quem fala muito sobre isso são os teólogos reformados que falam que esse mandato, esse chamado a relacionar-se intimamente para poder imitar Deus, chama mandato espiritual. E ele está primeiro porque ele é a nossa prioridade. Relacionamento com Deus, prioridade. Continua. E Deus, acho que eu consigo. Bem alto. Tá. E Deus os abençoou e lhes diz: sede fecundos, enchei a terra e sujeitai-vos. Isso. Agora eu vou... já arrumou outro microfone, que benção, tá vendo? Estava sendo produzido o microfone. Dominais... Não, tá ótimo, tá ótimo. Essa segunda parte que ela leu agora diz respeito ao nosso mandato chamado mandato relacional, percebe? Porque fala sobre família aí, certo? Fala sobre multiplicar e encher a terra. Você fala, Cláudia, peraí, mas aí está falando só sobre família especificamente. Sim, mas você concorda que eram só os dois? E eles iam fazer portadores da imagem de Deus e encher a terra. Né? Planos, Deus sabia tudo o que ia acontecer, claro, né? Mas a ideia era relacionamento com seus próximos, né? Relacionamento. Pode seguir, querida. Então, mandato relacional esse. Terceiro mandato. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Isso. E daí, nesse caso, é o terceiro mandato, chamado mandato cultural, que é assim, ó, te dei essa terra bonita aqui, você domina ela, você sujeite ela. Lembra que você é um subgerente da criação. Imagina que o Senhor é o Rei Todo-Poderoso e nós somos o CEO da empresa de Deus. A gente vai gestar isso aqui, a gente tem responsabilidade na criação. Isso é trabalho. Como é que eu posso dominar os animais, sujeitar a terra se eu não trabalho, né? Então, isso aqui é um mandato cultural, é a nossa responsabilidade diante de Deus de cuidar dessa terra para suprir para pessoas, para que pessoas tenham tudo suprido. Tá? Então, a gente vê 3 mandatos aí. O mandato espiritual, o mandato relacional e o mandato cultural. Clau, por que está nessa ordem? Porque é a ordem de prioridade. Em primeiro lugar, está o nosso relacionamento com Deus. Ele é prioritário. É a primeira coisa do seu dia, a coisa mais importante do seu relacionamento com Deus. Acima de tudo. Em segundo lugar, é o seu relacionamento com os seus próximos. Então, a sua família está antes do seu trabalho? Sim, senhoras. Cláudia, mas eu trabalho no lar, só com a minha família. Então, a sua família está antes do seu trabalho. Você não seja escrava da sua pia, que você fala assim, não pode sobrar uma loucinha na minha pia e eu não brinco com os meus filhos, não fico com eles antes que essa louça desapareça da pia. A gente não é escravo do nosso trabalho? Não, a prioridade é a família. Eles são um mandato relacional. E depois dos nossos relacionamentos profundos e deliciosos, aí sim, vem o nosso mandato cultural, que é o nosso chamado a trabalhar. E trabalhar, vocês vão ver como Deus quer que a gente trabalhe bem. Hein? Trabalho é uma ordem de Deus, tá? Então, existe uma ordem prioritária aí. Uma pirâmide de prioridade, tá? Primeira coisa é que nós fomos feitos para ser espelho. Segunda, a nossa vida de relacionamento. E terceira, subgerentes da criação, filhas do rei, filhas da realeza. Para gestar bem, para cuidar bem, como boas subgerentes da criação. Tá? Muito bom. E daí vocês falam assim, Clau, quero entender melhor sobre esses homens barbudo feio, né? É o Calvino e o Lutero. Na Reforma, muito dessa questão de serviço foi retomado. Por quê? Presta muita atenção. É uma coisa que a gente também tem isso. A gente tem um hábito de considerar o mandato cultural, ou o nosso mandato a trabalhar, uma forma meio errada. Por exemplo, ó, a gente acha que tem trabalho melhor que outros, não acha? Será que tem? Trabalho mais digno, mais honrado, melhor que o outro? Tem? Não. Então, vamos lá. Excelente, adorei que você me respondeu. Então, vamos lá.
A gente tem uma visão que é o seguinte, a gente herdou uma visão dos gregos. Os gregos tinham muito essa visão de que trabalhos bons eram aqueles trabalhos do pensamento, da academia, eram os filósofos, aqueles que raciocinavam, aqueles que faziam, exatamente, aqueles pensadores incríveis. Eles sim eram maravilhosos. Enquanto que aquelas pessoas que faziam trabalho braçal, legal, né? Mas não era digno tanto quanto. E a gente é assim, sabe como que eu sei que a gente é assim? Porque a gente acha às vezes que o nosso trabalho secreto não tem valor. Eu odeio limpar ralinho de pia. Odeio. Ninguém vê que eu limpei ralinho de pia, só o Senhor. E assim, se eu não limpar, vai ficar ali a sujeira, né? Mas entenda que existe valor em qualquer trabalho em que Deus é glorificado através do serviço a pessoas. Quando você supre para as pessoas. Quando eu limpo o ralinho, eu estou deixando o ambiente menos desagradável para minha família, concorda? Eu glorifico a Deus fazendo isso. Então, há dignidade em todo trabalho, igualmente em que se glorifica a Deus e serve pessoas. É claro que há trabalhos não dignos, né? Há trabalhos onde você degrada a imagem de Deus. E a imagem do ser humano feito é a imagem de Deus. Então, toma muito cuidado com isso. Por exemplo, eu vou pegar pesado agora, que às vezes alguém trabalha comigo e vai ficar, ai, Cláudia, mas vou pegar pesado. Eu posso ser uma advogada, mas eu só trabalho com divórcio, com quebra de aliança. Você acha que eu sirvo pessoas e agrado a Deus? Ai, Cláudia, eu trabalho com isso. Só estou dando um exemplo para vocês. Deus é um Deus de aliança, é um Deus de família. Família está no coração de Deus. Se eu trabalho contra isso, você concorda que existe um perigo aí, certo? Dei um exemplo de um trabalho que é muito digno aos olhos do ser humano, mas pode ser que não seja um trabalho. Enquanto que se o varro, quem veio aqui, passou um pano nesta igreja, serviu a todos nós. E glorificou a Deus. E ninguém nem percebeu, só percebe se tem sujeira, vocês perceberam? Então, há dignidade em todo trabalho em que se glorifica a Deus e se serve pessoas, certo? Foi Martinho Lutero que disse a seguinte frase: a mesma dignidade em quem prega um sermão e quem troca uma fralda, porque ambos estão servindo pessoas. Tudo bem? Vamos deixar isso muito bem estabelecido. A reforma veio justamente para brigar com a nossa visão errada. Porque a gente acha que eu estou aqui na minha casa, eu sou do lar, e eu faço isso aqui, e o que eu estou fazendo no mundo? Eu sou tão inteligente, eu não estou botando essa inteligência. Como se fosse assim. Gente, você está gestando e cuidando de almas para a glória de Deus. Você está criando crianças. Há dignidade imensa nisso. Eu trabalho na farmácia, eu vou lá, eu só atendo a pessoa, dou para elas pego o dinheiro. Você está servindo pessoas para a glória de Deus e há dignidade nisso. Entenda isso, veja melhor o seu trabalho. Porque presta atenção, todo trabalho em que se cuida, alimenta, veste, abriga a raça humana, glorifica a Deus, porque você está cuidando de portadores da imagem dele. Tá bom? Toda. Se você chegou até aqui, muita gente te serviu. Você colocou pasta na sua pasta de dente ali no seu. Essa pasta foi criada por alguém, vendida por alguém, chegou até você, né? Pessoas que te serviram para que você chegasse aqui com um hálito refrescante de menta. Eu estou falando sério. A gente tem que ver dignidade nos trabalhos. Você fala assim, Cláudia, mas há dignidade até quem não é crente? Sim. Isso chama graça comum. Deus dá a todos o sol todo dia, trabalho, dinheiro para comprar as coisas. E eles são instrumentos de Deus para abençoar a gente. Vocês já não passaram por algum médico que não é crente, que não abençoa a vida de vocês? Instrumentos de Deus, dedos de Deus nesse mundo. Tá? A glória dele, ela é exaltada quando se serve e cuida de pessoas. Então, olha só que interessante aqui, ó. Eu quero que quem está em Gênesis aberto, deixa aberto. Eu vou querer que vocês abram para mim nesses versículos aqui, ó. 1:28 nós vamos ler de novo. Pode ser você, linda. Como é que se chama? Ali, ela. Como é que se chama, amor? Você mesmo. Jéssica. A Jéssica. Você lê o 1:28, que você já leu, você lê de novo, tá? Daí alguém lê para mim 2:5. Quem lê 2:5? Levanta a mão quem vai ler 2:5. Gente, essa mulherada é tímida. Então eu vou dar... Pronto, 2:5 aqui. 2:15. Quem vai ler 2:15? Obrigada, 2:15 ali. Você lê para mim 2:19, pode ser? 2:19. E por último, 2:18. Quem lê 2:18?
Você? Tá ótimo. Então tá, ó, vocês já estão com o número de vocês, tá? Vamos por ordem. E eu levo... Você tem o microfone aí, amiga? Tem. Então tá, manda ver. Pode ler. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Joia. Então, sujeitar e dominar é um negócio muito legal. Porque às vezes a gente está na geração muito assim, ai, pra quê? Ai, pra quê? Ai, deixa a pessoa ser livre. Não, sujeitar sobre os animais. Vocês já viram assim? Tem animais que eu acho que pegam e põem a coleira no dono e levam o dono de coleira. Eu falo, gente, tem uma coisa errada aqui, né? Então, o sujeitar sobre os animais é usar ele para servir pessoas, né? Não tem problema andar no cavalo, puxar carroça, não tem problema nenhum, a dignidade nisso, você está sujeitando, né? Então, sujeitai e dominai. Dominai é, de fato, lembrar que a gente é filho da realeza e que existe uma responsabilidade de dominar de forma sábia essa terra, este mundo, e cuidar e proteger, certo? Próximo. Gênesis 2:5. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre nem grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra e não havia quem a cultivasse. Quem a cultivasse, né? Tem algumas versões que não é nem cultivar, alguém tem outra versão? Lavrasse, quem lavrar. Alguém aqui já lavrou terra, levanta a mão. Ó, uma galera. Horta de casa, É fácil, é fácil. Não transpira assim vai até o pé o suor. É muito trabalhoso, não é? Lavrar. Mas é gostoso. Mas entenda a beleza disso aqui, ó. Isso aqui não tinha pecado no mundo ainda. O pecado só veio em Gênesis 3. Então, antes do pecado, era plano de Deus que a gente, suasse trabalhando, lavrando o solo, cultivando a terra. Isso é legal demais, certo? E tem uma beleza nisso também, presta atenção. O outro, eu acho que fala de cultivar. Quer ver que é o 2,15. Alguém leu o 2,15? Deixa eu ver se é esse. Tomou, pois, o Senhor, Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Joia. Eu gosto muito dessa palavra cultivar, que é o seguinte, quem gosta dessa coisa de planta, meu avô era jardineiro, né? Cultivar não é só ir lá plantar, regar, tem a ver com você desenvolver a potencialidade daquilo. Você pegar uma coisa que é sem graça, pobre, e você tornar aquilo muito bonito. E isso é uma coisa que Deus deu ao ser humano. A gente pega uma coisa simples da natureza e a gente às vezes transforma um negócio e fala, nossa, nem acredito que eu fiz isso. Não é? Então, cultivar é realmente fazer, ver a potência daquilo e usufruir daquilo, tornar aquilo maior do que aquilo originalmente é. Deus nos deu esse dever de cultivar a terra. E outra coisa é guardar. Pergunto para vocês, Adão guardou o jardim? Por que ele não deu uma pausada na cabeça daquela serpente? Não deu, ele não guardou o jardim, mas Deus nos manda guardar. Então, por exemplo, os homens, eles devem guardar as suas famílias, proteger as suas famílias. Isso é ordem de Deus, tá? Isso tudo é trabalho, gente. E ó, trabalho canseira, hein? Próximo. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Eu gosto demais desse versículo, demais. É um dos versículos de Gênesis 2 que mais aquece meu coração, e eu vou dizer por quê. Nome é um negócio importante para Deus. Como assim, Cláudia? Sim, toda vez que Deus muda a vida de alguém, Ele muda o nome, né? Então, por exemplo, de Saulo virou? De Abrão virou? De Sarai virou? E quando Jesus encontra Pedro, ele fala assim, Simão, serás agora Pedro, que quer dizer Cefas. Quando Deus transforma a identidade de alguém, Ele muda o nome. Então, o nome é um trem importante para Deus. Muito importante. E você pensa assim, em vez dele chegar para Adão, que tinha uma memória perfeita, e falar, Adão, ó, decora. Esse é o elefante, essa é a galinha. Não, ele falou assim, você que vai dar nome. E o nome que você der é o nome que vai ser. Eu até me arrepio de pensar que Deus imprimiu a gente com a criatividade que vem dele. A ponto de dar nome aos animais. Vocês vão ver quando vocês saírem ali, a decoração do almoço. Vocês vão ver criatividade de mulheres que são espelhos da imagem de Deus. É verdade, Deus nos deu uma criatividade incrível. Você fala, ai, Cláudia, eu não sou criativa. É sim.
É que as criatividades variam em termos de áreas, né? Das áreas das nossas inteligências, mas Deus nos imprimiu com essa criatividade. Algo que é importante para o coração dele, ele deixou que nós fizéssemos. Isso é muito legal. Esse assunto nome, depois eu comento um pouco mais sobre ele, que é um assunto doce para o meu coração. Próximo, 2:18. Ali. Você está só fazendo exercício, é para aquecer. Você vai e vem, vai e vem. Então declarou Yahvé, o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Perfeito. Então, alguém que o ajude e a ele corresponda, em algumas versões é auxiliadora, alguém que ajude, e que corresponda é chamado de idônea, ou seja, perfeita, apropriada, né? Então, tem várias traduções e a ideia ela é uma ezer, que é a palavra original, ezer apropriada, ou seja, ela é uma auxiliadora própria para ele. E quando você vê a palavra ezer ou auxiliadora, vocês ficam meio de cabelo em pé, que vocês acham assim, ai, que palavra feia, Cláudia. Ezer é uma das palavras mais lindas da Bíblia, em termos de chamado e função, porque ezer significa aquela que ampara, que socorre, que auxilia, que ajuda, que supre, que sustenta. E quando você vai ver, presta atenção, o termo ezer, ele está na Bíblia em várias partes, inclusive em Deuteronômio, em vários textos, falando que Deus é o nosso ezer. Então ele imprimiu a mulher com a habilidade especial de trabalhar de que forma? Cuidando, gestando, amparando, ajudando pessoas, assim como Deus faz conosco. Olha que coisa mais linda. Vocês são todas auxiliadoras, tendo o mesmo papel maravilhoso que o Senhor imprimiu em vocês, que faz parte da característica que Ele é. A Bíblia fala que Ele é o nosso ezer, Ele é o nosso ajudador. Olha que trabalho mais doce, mais lindo, certo? Então, criaturas, quando vocês acordarem segunda-feira de manhã, após o jogo do Brasil, vocês não é para falar assim, eu vou trabalhar, é certeza que é maldição na terra do pecado. Não, vocês culpam Eva, aquela maldita. Não, trabalhar é bênção. Trabalhar faz parte do desenho perfeito de Deus para cada uma de nós. Tanto trabalhando dentro do lar, quanto fora do lar, quanto na igreja, os nossos mais variados trabalhos fazem parte do chamado de Deus para nós, certo? E o legal dessa história toda é que a dignidade, a beleza em todo tipo de trabalho em que se serve pessoas para a glória de Deus. Um exemplo é, por exemplo, a gente pode pensar que ser um jardineiro não é um trabalho digno. Deus foi o jardineiro que criou um grande jardim, não foi? Ou a gente pode pensar assim, trabalho com as mãos não tem tanta beleza, tanta dignidade, que nem ir lá, pregar um sermão, ser missionário na África. Ué, Jesus não foi até os 30 anos carpinteiro? Não é? Mexia com madeira e criava coisas lindas para servir pessoas. E a Bíblia fala que Deus é aquele que faz os vasos, Ele é o oleiro, que, né? Nós somos vasos, Ele criou-nos do pó. Então é muito legal você saber que há dignidade em todo o trabalho. Então vamos ver algumas características, para a gente terminar, algumas características sobre quem Deus é no trabalho e como que a gente espelha Ele no nosso trabalho. Presta atenção que isso aqui é importante, tá? A gente é imagem e semelhança, essa é a nossa identidade, de um Deus que trabalha muito. Então presta atenção como que a gente tem que trabalhar. Primeira característica do nosso trabalho é que Deus é um Deus que trabalha com gosto, e não só gosto, bom gosto, tá? E com alegria. E a gente tem que fazer igual. Ai, Claudinha, quando eu vou limpar o ralinho da pia igual você, não dá para ter alegria. Dá sim. Dá sim. Pensa comigo aqui, ó. Coisa boa é você fazer um bolo. Cadê a boleira aqui da igreja? Fazer um bolo e você olhar e falar assim, olha como ficou bonito esse bolo. Não tem nada de errado nisso. Ai, Cláudia, é orgulho. Não, é orgulho se ela pegasse o bolo, tirasse uma foto, mostrasse para todo mundo e olha só o que eu fiz. Não, ela faz um bolo gostoso e chama a gente para comer. Isso é servir pessoas através do que ela sabe fazer. Isso é sério. A gente tem que se alegrar no que a gente faz, sabendo que aquilo é dom de Deus, Ele que nos habilitou para varrer. Às vezes eu falo, nossa, como eu varri bonito aqui.
Não é? Como que ficou bonita essa comida que eu fiz, como eu arrumei essa cama, ficou impecável, essa coisa boa. Alegria, bom gosto. Deus é um Deus que fez o quê? Ele fez toda a criação, deu um passo para trás e viu que era muito bom. Na verdade, ele viu que tudo era bom. Daí quando ele fez o homem, ele viu, esse sim é muito bom. Né? Porque era parecido com ele. Isso é muito legal. Deus é um Deus que trabalha com gosto e alegria. A gente tem que fazer o mesmo. Segunda característica de Deus é que Deus está sempre pronto a trabalhar. A gente às vezes não está. Eu não sei vocês, mas às vezes quando eu chego do trabalho, em casa, eu tenho vontade de botar as pernas para cima, de às vezes talvez abrir o celular, de relaxar um pouco, de ver uma sériezinha. E eu falo assim, meu filho chega assim, mãe, vamos jogar jogo? Eu falo, ai filho, agora não, deixa a mamãe ter um momentinho da mamãe. Eu estou pronta a trabalhar, servir meu filho? Não. Estou dando um exemplo do que a gente faz. A gente tem que estar sempre pronto a servir. Se a irmã da igreja ligar às 3 da manhã e falar, chora comigo e ora comigo, eu não estou bem, você tem que estar sempre pronto a trabalhar. Ai, Cláudia, mas está ferindo o princípio do meu descanso. Descanso é ordem de Deus. Mas a gente tem que estar no meio do descanso, pronto a trabalhar. Porque Jesus fazia milagre no sábado, sempre, só para enfiar na cara dos fariseus. Porque os fariseus eram tão desesperados com o Shabá. Ai, o Shabá, o sábado, ele é tão importante. Mas eles queriam cumprir para dizer, olha como nós fazemos bonito. E o Senhor mostra que está pronto a trabalhar e a servir quando precisar, quando no meio do seu sono, no meio do seu sábado, no meio do seu descanso. É importante, é uma forma como a gente espelha o Deus que a todo momento trabalha. Em João 5,17, quando ele tinha acabado de curar uma pessoa num sábado, e os fariseus questionaram ele, Jesus falou... Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então eu vou falar do descanso já, mas entenda que você tem que estar sempre pronta a servir, a trabalhar. Tá? Terceira característica do nosso Senhor é que Ele é diligente. O nosso trabalho tem que ser o melhor. Eu lembro que meu pai falava assim que há uns 30, 40 anos atrás, quando você queria contratar, você contratava um evangélico. Contratar um evangélico era o cara que melhor trabalha. Hoje não. Você contrata um evangélico, ele te rouba. Olha que triste isso. Porque antigamente existia essa visão de trabalhar de forma diligente para glorificar a Deus. E as pessoas se perderam nisso aí. Diligência, fazer aquilo com dedicação, de forma, dar seu sangue por aquele trabalho, de forma alegre, de forma gentil, estar sempre pronto, mas fazer com dedicação, porque Deus é um Deus diligente. Em Salmo 104 a gente vê uma descrição do seu cuidado em sempre dar chuva, mandar um sol, mandar tudo para que a gente tenha tudo o que a gente precisa. Deus é um Deus que trabalha de forma diligente, tá? E a quarta característica é fidelidade. Como assim, Cláudia? Fidelidade. Às vezes você faz um negócio, vai ter uma reunião de oração na minha casa e só vem 3. Ai, Cláudia, dá desânimo, sabia? Dá desânimo, dá vontade de não fazer. Minha irmã, faça, porque não é sobre nós. É sobre imitar o Deus que é fiel. As pessoas são infiéis. Você vai marcar no horário, ela não vai vir. Você vai combinar uma coisa, não vai aparecer. Você combina com o pedreiro tal data, o pedreiro não entrega. Você fala, mas que infidelidade, mas o Senhor é fiel. Então seja você fiel. Cumpra com a tua palavra. Faça o que você falou que ia fazer. Seja fiel no seu trabalho, né? Deus, Ele é fidelidade. E não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Tá? E tem o descanso, gente. Tem o descanso. Porque toda mulher trabalha, mas toda mulher descansa também. Né? E o modelo de descanso é uma coisa muito interessante, né? Porque são 6 dias e descansa 1, certo? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês muito legal. O descanso, ele tem muito mais a ver com a nossa fragilidade. Porque eu sei que você precisa de dormir, não precisa, amor? Eu também. Você não precisa daquele seu dia da semana que você faz nada. A gente precisa, o nosso corpo sente se a gente tiver. E férias, a gente precisa de férias. Viajar, não é? A gente precisa disso porque o nosso corpo é finito, ele precisa do repouso. Isso é natural, isso a gente já sabe. Vocês têm 1 milhão de pessoas na internet falando, ai, durma bem. Isso vocês já sabem. Mas o descanso, ele é muito mais que isso. Porque o descanso é você saber que Deus é o Deus que provê. Porque sabe qual que é o meu problema? Às vezes, eu imagino que vocês tenham esse problema. Às vezes, domingo, que é o dia do nosso descanso, é o dia do Senhor, eu estou lá pensando, nossa, eu tenho que fazer comida que se eu não fizer, ninguém vai fazer. Eu tenho que mandar esse e-mail agora, porque se eu não mandar, vai dar tudo errado amanhã. Eu tenho que preparar essa prova aqui para os meus alunos, porque se eu não fizer...
Vocês estão entendendo que a gente acha que Deus não vai prover? Vocês imaginam na época do Antigo Testamento, quando Deus falou assim, vocês vão trabalhar 6 anos e vocês vão fazer nada. E eu vou prover para o 7º, 8º e 9º ano até que venha a nova messe. Você ficava 1 ano sem plantar, confiando que Deus ia prover no 6º para 3 anos. Confiança no Deus que descansa. Gente, eu falo isso muito sério com vocês, porque eu sei que vocês são ruins de descansar. Eu tenho certeza disso. E não descansar gera uma tremenda ansiedade e é pecado. Por quê? Porque a gente acha que se a gente não fizer com a força do nosso braço, ninguém vai fazer. Miseráveis somos. O descanso, ele é um deleite no Senhor, falando, Senhor, o Senhor que faz tudo. Eu não sou nada, é o Senhor que faz tudo. Isso é super sério, isso é super importante. O descanso, ele é a adoração ao Senhor. E a gente precisa descansar. A gente precisa descansar no Senhor, que tudo provê, que tudo faz. A gente precisa lembrar que o sábado descanso é sobre confiar no Deus provedor, no Deus que não deixa faltar nada. É adoração. E Cláudia, um dia vai acabar o serviço, né? Um dia Jesus volta, a gente vai para o novo céu, nova terra. E daí só descanso, né, Claudinha? Nós vamos ficar nas nossas redes, conversando uma com a outra. Vai ser assim? Não! Nós vamos sempre trabalhar. Ai, Cláudia, uma vez eu estava numa conferência e eu falei, gente, o descanso não acaba. Eu ouvi assim, ó. Porque a mulherada achando que ia ficar lá na rede. Não, gente. O descanso não vai acabar nunca. Por quê? Porque Deus, antes do pecado, Deus nos chamou para amar pessoas e trabalhar para que elas tivessem tudo suprido na vida delas, não é? Então não vai acabar o descanso. Apocalipse 22:3 fala, nunca mais haverá qualquer maldição, ou seja, não haverá pecado. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Pode esquecer, vocês vão trabalhar. E eu também, coisa boa. Porque trabalhar é bênção. Não só em Apocalipse, mas em Daniel fala a mesma coisa, tá? Então, olha só. Acabando esta primeira parte, essa primeira porção, já devo ter passado do meu tempo, mas não estou nem aí, depois a Lu briga comigo. Mas vamos só resumir. Então, a gente foi chamada a servir. Nós, portadoras da imagem de Deus, espelhos dele, temos que conhecê-lo bem para amar pessoas tanto quanto ele nos amou. Para imitar os seus atributos, certo? E servir pessoas. A gente conhecendo mais o Deus e a sua palavra, a gente ama mais ao Senhor, porque a gente lembra o quanto que a gente foi amada. O quanto a gente foi amada na criação e na redenção em Cristo Jesus. E assim, quando a gente conhece mais o Deus das Escrituras, a gente também conhece sobre os nossos dons. Vocês sabiam disso? Eu gosto muito desse assunto. Esse assunto não vai dar para tratar hoje, mas é um assunto legal que é sobre os dons espirituais. Deus nos dotou a todas vocês com dons para servir o corpo de Cristo. Quanto mais você conhece do Senhor, mais você conhece os dons e habilidades que Ele deu a você. Trabalhar é uma forma de expressar o meu amor ao Senhor, amando e cuidando de pessoas. E é muito importante que vocês tenham esse senso de propósito. Tem um livro muito legal, que é um livro chamado do Michael Horton, chamado O Cristão e a Cultura. Alguém já leu esse livro? Alguém já leu? É um livro muito bonito, e nesse livro ele dá um exemplo. Ele fala o seguinte: existiam 3 pedreiros numa grande construção. O primeiro pedreiro passou com aquele... Não é um carrinho de mão, como é que chama aquela... É carrinho de mão, né? Aquele que leva as coisas, né? Passou com um carrinho de... Tem um nome? Carriola? Carriola. Passou com a carriola com areia e alguém perguntou para ele, mas o que você está fazendo? Ele, eu estou carregando areia. Daí chegou o segundo carregando pedra, ele falou, o que você está fazendo com essa carriola? Ah, eu estou carregando pedra. E daí chegou o terceiro, o que você está fazendo? O terceiro assim, eu estou construindo uma catedral. Ele entendia que aquilo que ele estava fazendo ali não era sobre a pedra, sobre a areia, sobre aquele pedacinho que ele estava construindo. É sobre o todo que Deus estava fazendo. A gente tem que entender isso. O nosso trabalho ali, limpando o ralo de pia, estendendo roupa, lavando o chão, trocando fralda, tem a ver com um trabalho lindo que Deus está fazendo. Tem a ver com a grande obra de santificação na nossa vida que Ele está fazendo, né? Então, minhas amadas, servas do Senhor, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, que é o que a gente faz. A gente quer ser amada, quer ser aceita, quer ser acolhida, quer ser elogiada,
mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo.